Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia com Jesus e Maria! Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, bom dia! Deus seja louvado, o inimigo acorrentado e o nosso ministério abençoado. Bom dia! Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo para a nossa novena com o nosso glorioso São José. Já quero ir acolhendo a cada um de vocês. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Valmor, seja bem-vindo. Que alegria estar com vocês. Só deixa eu colocar uma musiquinha aqui. Só um minutinho, deixa eu ver se eu vou conseguir. Bom dia. Eu havia preparado uma musiquinha de São José para nós, mas não tem problema. Nossos cabos sendo trocados e a nossa internet aqui está bem fraquinha. Tá toda uma rede de energia elétrica sendo trocada na nossa região e está um pouquinho complicado, mas já não poderia ser diferente, né? Semana que nos programamos para novena de São José, esses 9 dias com o nosso glorioso São José, não poderia ser de outra forma. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Em nada nós sucumbimos, mas em tudo nós damos graças, porque essa é a vontade de Deus Pai a nosso respeito. Essa é a vontade do Senhor. Então, nós não vamos sucumbir. Não somos de perder o ânimo, mas de manter a fé, como São Paulo nos escreve, né? Hoje, terceiro dia da nossa novena, José, chefe da Sagrada Família. Já quero convidar você, vai enviando um direct para todos os teus amigos, vai chamando, fala, já estamos orando. Quem está no Facebook conosco, compartilha, vai compartilhando para que os teus amigos possam ver que nós já estamos orando e nós vamos começar a nossa novena com o nosso glorioso São José, com essa imagem lindíssima do chefe da Sagrada Família, aquele a quem Deus deu a autoridade. A autoridade Deus constituiu a São José de conduzir, de prover, de cuidar, de zelar pela Sagrada Família, de protegê-los. Os pais são assim. Quando vê algo que não está correto se aproximar dos seus filhos, imediatamente eles tomam as medidas necessárias para que a sua família fique protegida, para que seus filhos fiquem protegidos. Glória a Deus. Se bem que nos dias de hoje nós não estamos vendo isso, né? Mas nós estamos vendo muitos pais querendo ser os melhores amigos dos filhos, né? E isso não tem dado certo. É claro que os pais, o vínculo de amizade de pai e de filho é diferente do vínculo de amizade que nós temos com os nossos amigos, as pessoas que Deus nos constituiu para partilhar a nossa vida ao longo da nossa história. Pai e mãe é para ser honrado, mas hoje nós vamos entrar um pouquinho mais. Nós vamos ter uma convidada mega especial. Enquanto você vai compartilhando, eu já vou ver se ela já está aqui, que é a Juliana Rachid, uma grande amiga minha, uma pessoa a quem eu amo muito e que eu rezo praticamente todos os dias por ela, pelo ministério dela, pelo seu esposo, o Talib, a Maria Tereza, sua filha. E nós vamos ter hoje
a Ju aqui conosco. E vai ser uma alegria muito grande para nós recebê-la na novena de São José, junto conosco. Vamos ver. Acredito que ela já tenha entrado. Acho que não ainda. Nós temos uma diferença bem grande, eu acho, de fuso horário, porque ela é lá do Pará. Glória a Deus, mas ela já deve estar entrando. Enquanto a Ju não vai entrando, nós vamos até nós vermos se ela vai conseguir. Oh, entrou. Já vou enviar o pedido. Ela já vai entrar e nós vamos iniciar nossa novena. Bom dia, minha amiga! Eu vou começar do jeito que você ensina. Bom dia, pessoa linda! Bom dia! Tudo bem? Ju? Que bom estar aqui. Olha, eu tô sentindo um pouquinho de atraso, mas você já comentou que sua internet está um pouquinho ruim hoje. Sim. Então eu tô aqui monitorando para ver se melhora, tá? Mas eu Sim. tô te vendo agora, eu tô te ouvindo, você tá me vendo bem, me ouvindo? Bem, Tá. tudo bem, graças a Deus. Como que tá a família? Tudo bem? Todo mundo dormindo, né? Todo mundo Dormindo. dormindo. Nós temos diferença de fuso horário, né? Não temos. Não? Aqui na minha não, aqui na minha cidade é o mesmo horário daí. É 6h30 que daí. benção. Eu É. achei que tinha fuso horário. Não, mas é o mesmo. Mas ainda é cedo, né? Aqui 6h40 praticamente, eles ainda estão dormindo. Eu é que que bom. levanto cedo para conseguir rezar, porque senão Sim. durante o dia fica difícil. Então tem que levantar Sim. cedo para rezar. Mas é assim mesmo, né? Depois que vem os filhos, as madrugadas são as companheiras das nossas orações, porque não tem, né? A gente não consegue. Depois eles acordam a toda a responsabilidade de mãe que nos toma e não tem como fazer as nossas orações. A gente não consegue conciliar. Algumas orações você consegue ir rezando ao longo do dia, mas a oração pessoal, ela precisa ser mesmo. E é uma graça de Deus. Pessoal, eu quero partilhar, nós temos o pessoal do Facebook, só escuta a tua voz, que vai ficar curioso para saber quem que é a Juliana. Mas eles vão seguir daí lá no Instagram. Com certeza. O pessoal do Instagram, pessoal, essa é a Juliana Rachid. A Ju é uma grande amiga que Deus me deu numa viagem para a Terra Santa com a irmã Zélia, que eu tive a graça de conhecê-la, uma excelente pregadora, casada com um dos homens mais extraordinários que eu conheci, o Talib. Eu tinha como Jó. Antes eu conhecia de ouvir falar o Talib. Aí um dia meus olhos o viram, graças a Deus, eles vieram para Capanema e vieram na minha casa e eu pude constatar que tudo aquilo que foi me falado do Talib era verdadeiro. Um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. E eles têm uma filhinha linda. Quantos anos que está, Maria Tereza? Olha, a Maria Tereza está com 2 anos. Ela fez 2 anos agora, né? Final do mês passado. Ai, que benção, que benção. Está na hora já de outro, que é a cada 2 anos, né? Cada 2 a anos. gente tá assim, eu tive uma gestação bem complicada, né? Assim, tive uma perda. A gestação dela é assim, uma breve partilha, né? Eu tive uma gravidez, minha gravidez era de gêmeos. Eu perdi os meus 2 bebês. E aí eu tive uma segunda gravidez, né? Depois de 6 meses, eu passei pela curetagem, fiquei um tempo sem poder engravidar. E eu engravidei da Maria Tereza, que era uma gravidez de gêmeos de novo. E aí eu perdi um dos bebês e ficou a Maria Tereza. E aí foi nesse meio tempo que eu descobri que eu tive, né, trombofilia naquele momento. Enfim, tive uma gravidez de risco, foi bem complicada. E eu morando aqui, né, um lugar tão de difícil acesso. Mas a gente já tá... Eu falo isso porque fiquei com alguns traumas, algumas dores, né, que precisei de um tempo para
para assimilar, sabe? Mas o desejo já há no coração, do Talib, então nem se fala. Eu é que precisei de um tempo maior para viver esse processo, né? E de encarar novamente a abertura à vida, né? E de assumir de novo esse desejo, não é o desejo, porque é a vontade de Deus, mas de estar conforme a vontade de Deus, né, Neide? Então, mas já vem, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, a gente vai trabalhar para que ele venha. Ah, eu não tenho dúvida, eu não Ele ou tenho ela. dúvida. É, a família da Juliana é uma família que vive segundo a divina vontade. Estar sob a divina vontade, meu irmão, minha irmã, é fazer a vontade de Deus, é estar, como a Juliana disse. No texto perdão, quando nós rezamos, nós vamos dizer: o amor cura tudo, eu creio em Jesus. Eu não tenho dúvida que não há trauma no coração de uma mãe, não há dor que ela tenha passado, não há problema gestacional que ela tenha passado, que o amor de um filho abraçando, beijando, ainda mais uma filha como Maria Tereza, que é uma bênção. Eu brincava quando ela estava aqui em casa, que ela era a Teresona, a Teresa de Ávila, que ela tem uma personalidade linda, linda, extraordinária. E eu brincava com o Talib e a Juliana, porque eu me encantei com a personalidade, com o jeito da Maria Tereza. Então, um amor assim, não há que ele não cure. E nós sabemos disso. Então, esse processo que a Ju está vivendo, meu querido, minha querida, é o processo que São José passou. Passou por um processo de dor, de decepção. Olha o que o padre nos disse ontem. Nós estávamos com o padre Rafael lá de Roma ontem, Juliana, e o padre Rafael falava isso. Olha a dor que São José passou. Ele tinha um projeto na vida dele, mas ele abriu mão do projeto para o projeto de Deus acontecer. O projeto de Deus é muito melhor do que o nosso. O projeto de Deus é extraordinário na nossa vida, mas nós precisamos nos abrir a Ele. E é isso que nós vamos pedir agora, iniciando a nossa novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu já quero convidar você, eu vou fazer essa oração que eu gosto muito e eu sempre faço ela, que é uma oração colocando nossos pedidos diante de São José. Ó São José, cuja proteção é tão grande, tão forte, tão imediata, diante do trono de Deus. A vós confio todas as minhas intenções e desejo. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, coloque agora a tua intenção, coloque o teu desejo. São muitas intenções que nós recebemos. E eu quero colocar todas as intenções que nos foram enviadas agora, diante do trono de Deus. Eu quero colocar a tua intenção, meu irmão, minha irmã, em especial o Rogério, irmão do meu cunhado Heriberto. Quero colocar o Victor. Quero colocar a Simone, que é filha da Missão Divino Amor, que está com metástase de câncer. Pedir a intercessão de São José sobre todos aqueles e aquelas que, nesse momento, estão esperando um leito de hospital, seja pelo Covid-19, ou seja por qualquer outra enfermidade no nosso país. Aqueles que estão nas filas das cirurgias, aqueles que estão com os tumores esperando ser removidos. Eu quero colocar cada uma dessas pessoas, colocar todas as famílias, todas as pessoas que estão com dificuldade de relacionamento familiar. Nós sabemos o quanto é difícil adequar os pensamentos, adequar os desejos de uma família. Nós vamos colocar tudo diante de São José. Nós vamos colocar as intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, do nosso bispo, o meu bispo diocesano, que é Dom Edgardo, bispo diocesano da Ju. Nós vamos colocar o meu diretor espiritual, Padre Flávio, meu pároco, todos os sacerdotes do mundo inteiro, religiosos e religiosas, especialmente a irmã Zélia. Quero rezar pela missão dela, pela vida dela, todos os missionários, mas eu quero colocar em especial hoje uma grande amiga minha que está entubada, a Duda. Quero colocá-la na misericórdia de Deus, pedir que a misericórdia do Senhor a alcance,
e que por misericórdia o Senhor olhe para ela, para a família dela, e o Senhor conceda um novo tempo a ela. Ajudai-me, São José, com a vossa poderosa intercessão, a obter todas as bênçãos espirituais por intercessão do vosso Filho adotivo, Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, ao confirmar-me aqui na terra, ao vosso poder celestial, vos tribute o meu agradecimento e homenagem. Ó São José, eu nunca me canso de contemplar-vos com Jesus adormecido nos vossos braços. Não ouso aproximar-me enquanto ele repousa junto de vosso coração. Abraçai-o em meu nome, beijai-o por mim no seu delicado rosto e pedi-lhe que me devolva esse beijo quando eu exalar meu último suspiro. São José, meu padroeiro e padroeiro das almas que partem, rogai por nós. Ó glorioso São José, hoje nós nos colocamos aqui, te entregamos e pedimos, providenciai emprego aos desempregados, curai as feridas daqueles que estão machucados, devolvei harmonia familiar àqueles que nesse momento estão vivendo as insídias do maligno, restaurai os matrimônios, trazei solução em todas as causas que estão na justiça, o justo, o digno, o correto. Ó glorioso São José, nós vos pedimos hoje o pão de cada dia a todos os pais e mães de família, a estabilidade financeira neste tempo de pandemia, nesse tempo de dor e de sofrimento. Providenciai, ó glorioso São José. Terceiro dia da nossa novena. Ó glorioso São José, que gozaste durante tantos anos a presença filial e a afeição de Jesus, a quem tiveste a dita de alimentar e vestir, juntamente com vossa Santíssima Esposa, eu vos suplico que me alcanceis o dom inefável de sempre viver a união com Deus pela graça santificante. Obtende-me também, para os pais cristãos, a graça do fiel cumprimento dos seus deveres de educadores, aos filhos o respeito e a obediência, segundo o exemplo do menino Jesus. Rogai por nós, ó chefe da Sagrada Família, para que nós sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José como esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-me que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereça tê-lo no céu como nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu irmão, minha irmã, Juliana vai partilhar conosco a passagem da Sagrada Escritura. Eu já quero convidar você a pegar Mateus, capítulo 2, versículo 13 e 15. Pega a palavra do Senhor e nós vamos meditar um pouquinho a Sagrada Escritura e pedir a Deus, nosso Senhor, que pelo poder da palavra, o Senhor abra o nosso coração. É claro que nós precisamos do nosso intelecto para assimilar, para receber, e por isso nós pedimos a força do Espírito Santo que ordene os nossos pensamentos, que nos dê a compreensão da Sagrada Escritura, mas muito mais. Nós vamos pedir que essa palavra venha dividir a nossa medula hoje, que ela venha ser a condutora da nossa vida, que ao longo desse dia a nossa vida esteja sendo conduzida pelo poder da palavra, que tudo restaura e tudo liberta, que faz nova todas as coisas. Amém? Amém. Bom, meus amados e amadas irmãs, hoje rezamos o livro, do evangelista Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 15, que diz assim para nós. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: Levanta-te,
toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá, até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Do Egito chamei meu filho. Profecia de Oséias, capítulo 11, versículo 1. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. E eu quero glorificar a Deus por essa palavra que vai nos instruir hoje. E é uma palavra belíssima. Ontem, quando a Neide falava assim, Ju, vamos falar sobre São José, chefe da família. E eu me recordo, Neide, que quando eu era criança, eu passava muito tempo na casa da minha avó, lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E tinha uma longa mesa, uma mesa de madeira, e lá na ponta da mesa tinha a mesa do chefe, do meu avô. Meu avô era chamado de chefe. Ele era a casa era anexo ao mercado e meu avô era dono do mercado, então todo mundo entrava e chamava o chefe da família. Hoje em dia a gente vê um movimento, Neide, de que nem nos trabalhos muito a gente pode chamar um ao outro de chefe, porque isso em alguns ambientes pode soar como pejorativo, ou, por exemplo, criar uma distância muito longa entre o líder e os seus liderados, né? Então, hoje há um movimento real mesmo, da gente não ser chamado de chefe, do chefe não ser chamado de chefe. Só que eu tenho uma referência tão positiva de um chefe, que esse nome não me causa um mau sentimento ou um mau pensamento. Quando eu penso num chefe, eu automaticamente evoco em mim a presença do meu avô, que não era um chefe, mas era um líder amoroso, era uma autoridade amorosa, providente dentro da minha casa. Então esse meu avô, esse chefe, era a pessoa que quando entrava em casa, ele trazia respeito, ele trazia imponência. Quando ele chegava, parava tudo. O almoço já estava na mesa, a gente já estava sentado pronto na mesa, porque o chefe tinha chegado, porque o dono da casa tinha chegado. E que postura bonita quando o homem da nossa casa tem essa realidade. Quando o homem da nossa casa senta na ponta da mesa e quando ele chega, a esposa está pronta, os filhos estão prontos e ele de fato consegue exercer autoridade. Como é bonito quando a gente permite que o homem seja autoridade na nossa casa. E quando de fato esse homem exerce sobre nós essa liderança amorosa. Inclusive tem um livro chamado Jesus, o líder mais amoroso que existiu, né? Então, essa palavra chefe da família, ela não carrega um peso. Ah, São José era o chefe da família. Isso não foi um peso para Maria. Nunca Maria olharia para José e pensar, nossa, ele é meu chefe. Eu tenho que ser submissa a ele. Ao contrário, quando a gente olha para um chefe, a gente se sente protegido. Porque diante dele, a liderança dele nos abraça, a autoridade dele nos protege, nos cerca. E por que eu estou falando isso? Porque José, nesse contexto, ele está numa situação altamente vulnerável. Então ele estava lá, numa gruta ou numa estrebaria, né? Ele estava lá naquele lugar aonde Jesus foi concebido. Os reis magos recém tinham acabado de sair dali, né? Porque os reis magos tinham vindo visitar Jesus. Ele estava com um neném recém-nascido e ele estava com uma mulher que tinha acabado de dar à luz. Então, eu não sei se nós mulheres conseguimos lembrar do momento em que tivemos nossos filhos, né? Aquela situação vulnerável, a mulher sangrando, a mulher com a barriga inchada, com corte ou não, dependendo, né, da situação da mulher. Mas como estávamos no estado vulnerável, né? Como estávamos num momento vulnerável. E aí eu fico me perguntando, como não foi para São José observar esse momento vulnerável dele e ainda assim tomar as rédeas da situação,
acordar Maria e falar, vamos, precisamos sair. E aí eu me coloco no lugar da Virgem Maria. Se fosse, olha, eu arrisco a dizer que se fosse 95% de nós, iria reclamar e voltar a dormir. Iria falar assim, não, José, para de incomodar, eu acabei de ter nenê, eu preciso dormir, daqui a pouco o nenê acorda. Sabe, se fosse cada uma de nós, a gente ia mandar dar um safanão em São José, ia dar um safanão no marido e falar assim, não, me deixa descansar. Então, olha que combinação bonita de um marido que exerce autoridade e de uma esposa que tem obediência e docilidade. Aí funciona, aí a família é salva. Olha só, a nossa, olha onde vamos chegar. A nossa família será salva quando o nosso chefe exercer autoridade amorosa e quando nós mulheres exercermos obediência dócil. Aí a nossa família vai ser salva desse Herodes. Esse Herodes que hoje muda de cara, a gente não tem mais a figura do rei Herodes, como na época de Jesus, mas nós temos uma infinidade de Herodes que querem matar os nossos filhos. Eu posso citar para vocês uma infinidade de Herodes que querem pegar a minha filha agora com 2 anos. Que se eu não tenho um marido que se posiciona como marido, e que se eu não sou uma mãe que me posiciono como mãe, a minha filha vai se perder. Então, olha só a luz que a palavra nos traz hoje. A palavra está nos orientando um meio, um jeito da gente salvar as nossas famílias. E olha, não se enganem, daria mais umas 2 ou 3 horas de palavra, de palestra, de pregação, não sei que nome você quer dar, mas daria mais umas 2, 3 horas para a gente chegar a fundo no comportamento humano de José e de Maria, porque eles foram pessoas de carne e osso. Maria ainda, assunta ao céu, mas pessoas como nós. Pessoas como nós. Então daria para a gente navegar na humanidade de José, na preocupação dele como homem. É isso que a Neide falou, né? Do homem que protege, do homem protetor. Daria para a gente navegar em vários comportamentos de José, a altivez, né? A decisão, a coragem, né? Exercer a autoridade. Então, a gente poderia pegar várias coisas para trabalhar em São José, mas também precisaríamos pegar em Maria comportamentos que permitiram que José agisse dessa forma. E por que eu trago isso tão forte? Porque talvez um dos maiores problemas nossos, enquanto mulheres, é que nós não permitimos mais que o homem seja homem. E quando a gente não permite que o homem seja homem, a gente não consegue fazer com que a nossa família seja salva de Herodes. E aí você vai dizer assim, Juliana, mas eu tenho que ser o homem, porque você não conhece meu marido. Eu que estou aqui rezando, não é meu marido que está aqui rezando. E aí, eu vou dizer para vocês uma coisa libertadora, que eu aprendi com São José, não, que eu aprendi com Frei Elias Vela. Existe um livro dele chamado O Espelho de Ser Mulher, né, a essência da feminilidade, que é Maria. E nesse livro, ele fala que existem em nós dimensões femininas e masculinas. No homem, muito mais predominantemente essência masculina, e nós na essência feminina. E ele diz que a sensibilidade para rezar, ela é própria da mulher. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o seu marido, ele nunca vai rezar que nem você. Então não espere que a grande maioria dos maridos vá sentar ao teu lado, pegar o terço, entrar num estado contemplativo. Tem homens que são assim? Tem, muitos. Mas eles não são a regra. E talvez do seu lado está um homem que não é assim. Você fala, mas ele não reza. Mas a gente precisa descobrir qual que é o jeito que ele reza. É isso que eu estou querendo dizer. Cada um de nós tem um jeito de rezar. E por isso, a gente precisa incentivar os nossos maridos a encontrar um jeito que eles falam com Deus. E pode ser que o jeito que você está acostumada a falar, talvez não seja o jeito dele. Porque ele tem um outro jeito de falar com Deus. Mas que ele precisa falar com Deus, isso é inegável. Que ele precisa ir à missa, se confessar e tudo mais, isso ele tem que fazer. Agora, muitas vezes a gente quer que ele faça igual a gente faz.
achando que porque o nosso jeito dá mais certo, mas não é assim. Não é assim. Eles têm o jeito deles e nós temos que ser sábios o suficiente para conseguir instruir eles. A gente tem que ser sábio o suficiente para conseguir direcionar. E existem exceções em relação a isso? Existem. E aqui eu quero dividir com você isso, um pouco do que a Neide falou, né? Que meu marido é uma pedra preciosa. E ele é mesmo. Meu marido é uma pedra preciosa. Nós fizemos agora, nesse mês passado, né? Iniciando a quaresma, nós fizemos aquela meta de oração dos 54 terços, né? E fizemos, né, 54 dias rezando juntos, enfim, fazendo os nossos pedidos. E aconteceu que no último dia do terço, nós começamos a rezar e eu não estava bem, né? Eu não estava bem. E eu comecei a rezar e fui fazendo uma oração espontânea, né? Pedindo para Deus tirar vários medos do meu coração, que estavam naquele momento ali, e já era algo que vinha dentro de mim. E o Talib, meu marido, estava rezando, ajoelhado do lado do sofá. Eu comecei a rezar, né, espontaneamente. Num dado momento, o Talib se levantou. Gente, mas ele levantou tão rápido que eu nem... Sabe assim, foi uma cena tão rápida. Ele levantou, ele colocou a mão na minha cabeça, ele foi para trás do sofá onde eu estava. Ele colocou uma mão na minha cabeça e uma mão no meu coração. E ele começou a rezar, começou a rezar, começou a rezar, começou a rezar. Oração espontânea, pedindo a Deus por mim, intercedendo a Deus por mim, sabe? E foi algo assim libertador. Parecia que eu estava assim num grupo de oração. A impressão que eu tinha era que ali ele estava num grupo de oração e que ele estava rezando ali por mim, sabe? Naquele momento eu percebi, meu Deus, a minha casa é uma casa de oração. A minha casa é uma casa de oração. E eu tenho um marido que reza, mas ele tem o jeito dele rezar. Então, nós temos temperamentos completamente diferentes. E chegou num momento que eu falei para ele assim, Talib, você gosta de rezar de um jeito e eu gosto de rezar de outro jeito. E nós temos que se adequar para fazer as orações junto. Então, de vez em quando, eu que tenho que ceder para fazer a oração que ele gosta. E de vez em quando, quem tem que ceder é ele para fazer a oração que eu gosto. E assim nós vamos indo de oração em oração, de meta em meta, nós vamos chegando aonde precisamos chegar na fé. Mas isso porque há uma autoridade que está nele e há uma docilidade que precisa estar em mim. Por isso, meus amados e minhas amadas, o que eu compartilho com vocês hoje é que esta palavra daria para falarmos muita coisa. Mas o que de mais bonito eu trago é esta palavra, chefe. Chefe. Nós precisamos reavivar os nossos chefes. Onde eles estão? Onde estão os homens à luz de São José? E que se a gente não for sábia, nós não vamos conseguir forjar esse homem. Até uma moça colocou aqui, né? Onde é que tá? Ele nunca quer rezar o terço comigo, né? Ele nunca quer rezar o terço comigo, minha linda. É exatamente isso que eu estou te dizendo. Muitas vezes o jeito dele não é esse. E quanto mais você for insistente, menos ele vai querer. E outra coisa que eu aprendi a duras penas, não é o meu chamado dele para rezar que vai fazer com que ele venha. O que vai fazer um homem rezar é quando ele perceber que quem mudou fui eu. Quando ele perceber que quem mudou o meu comportamento, a minha irritação, a minha chatice, a minha grosseria, quando ele perceber que quem mudou foi você, aí ele vai se perguntar, por que que ela mudou? Bom, se ela mudou, eu quero conhecer o que mudou essa pessoa. E aí ele vai querer entender o que acontece com você. E essa vai ser a sua deixa para trazer essa pessoa junto contigo. Agora, enquanto a gente ficar insistentemente pedindo para que ele reze como você quer rezar, dificilmente ele vai te ouvir. Eu não sei se tem alguma mulher que possa testemunhar isso, mas isso é em mulheres que conseguiram converter os seus maridos, né, que conseguiram apoiar os seus maridos na conversão. Vocês podem testemunhar isso. A Neide pode testemunhar, conhece muita gente. A Neide pode falar isso. Não é nós que mudamos uma pessoa para rezar. É o nosso comportamento que chama a atenção deles
para que eles voltem a rezar. É o nosso joelho no chão, é a nossa penitência, é o nosso jejum, é o nosso rosário. É isso que de forma extraordinária faz o olhar do homem mudar. E eu quero contar um testemunho que não é meu. Eu me esqueci o nome dela, mas eu sei o Instagram dela. É a Ateliê Dons de Maria, lá de Sidrolândia. Nós começamos uma meta de oração lá no meu Instagram, de manhã bem cedo. E esse foi um dos testemunhos mais lindos que eu vi. Por muitos anos, o marido dela acordava mais cedo por motivo de trabalho. E chegou num momento em que ela dormia, ela ficava dormindo, e o marido dela saía para trabalhar. E ela me disse que por acordar cedo para fazer oração, ela começou a preparar o café da manhã. Ela preparava o café da manhã e sentava com ele para tomar o café da manhã. Há mais de 20 anos ela não fazia isso. Vocês têm noção do que é 20 anos? Do que é 20 anos você não tomar café com a pessoa que mora com você? Então, depois de 20 anos, ela retomou os cafés da manhã com o esposo dela. E eu vou dizer para vocês uma coisa, minha irmã e meu irmão, eu posso estar sendo assim, muito superficial na minha palavra, mas talvez para aquela mulher, mais do que passar 2 horas rezando o rosário, o maior ato de amor dela para o próximo dela tenha sido levantar para fazer esse café todos os dias. Talvez a maior entrega, maior que o terço dela, é levantar às 5 da manhã para poder fazer o café para o marido dela. Gente, a gente pensa que só ficar reclusa nas nossas próprias orações. Cara, a oração, eu me recolho na minha oração, gente. Vamos estreitar isso. Eu preciso me recolher na minha oração para eu servir melhor o próximo. Eu preciso me recolher. Quando a gente para um tempo para rezar, como estamos fazendo Ju, aqui. Oi, Ju, eu quero fazer uma parte. Quem sabe, fica à vontade. durante 20 anos de oração dessa mulher, precisou 20 anos para Deus tocar o coração dela, para ela poder abrir esse coração para arrumar esse café para o esposo, para compreender que é o amor que cura tudo, para compreender que é o amor. Precisou 20 anos. Então, olha o tamanho da dureza, quem sabe. Não estou aqui julgando, mas olha quanto tempo que Deus precisou. Muitas vezes nós achamos assim, não, meu esposo não vem. Hoje eu posso dizer assim, se o meu esposo tivesse ido comigo para dentro do grupo de oração no primeiro ano que eu estava no grupo de oração, como era o meu desejo, os primeiros anos, com certeza a minha caminhada não seria a mesma de hoje. E quem sabe eu teria desistido. Mas o fato a meta de buscá-lo, a meta de restaurar a minha família, a meta de que Deus fosse o único Senhor da minha casa, fez com que, durante esses 27 anos, eu permanecesse na fidelidade. Então, às vezes é necessário isso. Então, eu só queria fazer essa parte para que as pessoas compreendam. Não é você parar de rezar, mas a oração nos transforma muito mais do que o outro. Né, Ju? Não, é justamente isso. O fato dela rezar, o fato dela voltar a rezar, fez com que o comportamento dela mudasse. Que nós temos que, é isso que eu estou dizendo, a oração é aquilo que me prepara para o serviço. Quando eu rezo, nós estamos em serviço constante, em missão constante. Cada um tem as suas missões, com o seu marido, seus filhos, seu trabalho, enfim, não sei, cada um tem o seu contexto. Então, a oração, por isso que eu gosto de rezar de manhã. Porque a oração de manhã, ela me prepara para enfrentar o dia. A oração da manhã me fortalece para enfrentar o dia, entende? Então eu gosto muito de rezar de manhã. Justamente por isso. Porque a minha oração precisa me mudar. E ao passo que eu mudo, o outro muda comigo. E ao passo que eu me converto de verdade, o outro me acompanha. Porque, gente, ninguém resiste a uma pessoa de Deus. Não há pessoa no mundo que resista a atos de amor como esse. Me fala como que esse marido se coloca no lugar desse marido que há 20 anos não via mulher sentar com ele para tomar café. Imagina o coração deste homem. Imagina o coração deste homem diante de um ato de amor. Diante de um ato de amor. Então nós precisamos retomar isso. Nós precisamos retomar a docilidade, nós precisamos retomar os atos de amor, nós precisamos retomar para que a gente consiga, de forma consciente e sábia,
transformar a nossa casa nesse lugar onde a gente é salvo de Herodes. A nossa casa precisa ser esse lugar onde a gente é salvo de Herodes. E o que acontece? Quando a nossa casa não é esse lugar, os nossos filhos, quando crescem, eles saem de casa. Quando a minha casa não defende a minha família de Herodes, os meus filhos saem para ele buscar fora o que não tem dentro. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos argumentos para as pessoas conquistarem os adolescentes para o tráfico de drogas é quando o grupo transforma aquela pessoa em família. Quando eles sentem na pele que o traficante defende mais ele que o pai. Quando eles percebem que aquele traficante fala para ele que vai dar dinheiro para pôr comida na casa da mãe. Então, olha o psicológico nosso. Nós precisamos transformar a nossa casa em lugares sagrados, santos, em lugares abençoados, para que a nossa família queira voltar para casa e não ir para Herodes. A nossa casa precisa ser esse lugar. E quem é que vai transformar isso? É nós. Não tem ninguém mais não, é nós. Ah, é Jesus que transforma. Claro, Jesus transforma, mas quem tem que estar pedindo a Jesus sou eu. E a primeira a ser transformada é quem está em contato com Jesus. Quem tem que transformar sou eu. Quem tem que fazer sou eu. Assuma a responsabilidade. Tome as rédeas. Mas olha, tome as rédeas sendo a mulher da casa. E dê as rédeas para o homem. Uma sugestão que eu te dou, eu não sei como é o teu contexto, cada família tem um contexto, e não me cabe julgar. Se tem uma coisa que eu aprendi, é a não julgar. Não julgar nenhuma mãe, não julgar nenhum pai, não julgar nenhuma família. Cada um sabe suas dores e delícias. Mas o que nós estamos aqui para fazer é minimamente orientar à luz da palavra. Eu não estou falando para você o que eu gosto. Eu estou falando para você o que está funcionando. O que funcionou para Jesus e para Maria. E para São José. Que a família deles foi salva. Então eu tenho que mirar nas famílias salvas. Por isso, meus amados e amadas, depois de falar mais como da cobra, né, Neide? Falei. Depois que falei tanto, eu quero... igual eu disse, é uma palavra riquíssima. Poderíamos ainda cavando e encontrar maiores riquezas nela. Mas o que o tempo aqui nos permite, né, que eu acho que até já excedi o tempo, mas o que o tempo nos permite é que a gente possa realmente retomar essa nossa família. Nós, como mulheres, né, retomarmos a nossa docilidade e permitir que o homem seja chefe. Que essa palavra não gere medo em nós. Né? A gente vê várias correntes aí tirando esse chefe, essa figura de autoridade. Não se fala mais senhor, senhora, dono, não se fala mais isso. Só que isso faz parte da nossa formação, nós precisamos dessa autoridade, né? Crianças que crescem sem essa referência vão dar problema no futuro, né? Então, que nós possamos retomar o nosso chefe de família, o nosso ser mãe de família, né? Ser mãe, ser dona da nossa casa. Então, poxa vida, é isso que eu peço. Essa intercessão que eu peço a São José, sabe? E peço a São José pelo seu marido, pelo meu marido, né? Pelo esposo de cada uma de nós que está aqui rezando esse momento de oração. Que São José possa realmente ser modelo e molde, né? Ser moldado, que os nossos maridos possam entrar no molde de São José, né? Que eles possam entrar ali, serem amassados ali, para saírem espelhando as atitudes de São José, sabe? É isso que eu desejo para cada uma de nós. E quem é que muitas vezes vai precisar colocá-los nessa forma? Somos nós. Mas somos nós com atos de amor, né? Somos nós com esse amor que cura tudo. Somos nós que vamos chamar para uma conversa, somos nós que vamos fazer um café, somos nós que vamos dar carinho, somos nós que vamos ficar mais junto, né? Nós vamos formar essa pessoa. E os nossos filhos serão abençoados por isso. Serão abençoados, eles terão referência. Eles olharão para a casa deles e vão falar, e vão pedir para os amiguinhos vir para a casa deles. Porque a casa deles é diferente. Esse é meu sonho, sabe, Neide? Que quando a Maria Tereza crescer e tiver as amiguinhas dela, que elas venham para minha casa. Eu quero que essas outras crianças
não que não tenham na casa delas, mas que possam falar, caramba, olha lá a casa da Maria Tereza, que casa bacana, né? Com uma mãe que é mãe, com um pai que é pai. Então, é isso A que eu graça, desejo. a graça de ser um espelho da Sagrada Família. Essa novena de São José tem que gerar em nós esse desejo profundo, esse desejo de viver a verdade, de estar na divina vontade de Deus. Enquanto você falava, eu vi a grande cilada do... O Herodes, ele só muda o nome. Ele continua sendo o mesmo Satanás agindo nas pessoas. Ele continua sendo o mesmo a oprimir. Ele continua sendo o mesmo a desejar a queda e a destruição da família. Porque ele sabe que no seio da família, é ali, no seio da família, que se constroem homens e mulheres dignos, justos, corretos, como São José, e que não vão permitir a entrada dele. Que a família é a fortaleza bem vigiada, bem edificada pelo pai e pela mãe, que não permite a ação dele. Então, a ação de Satanás é para a destruição da família. Quando nós não vivemos segundo o coração de Deus, segundo a ordem que Deus nos deu, quando o nosso esposo não é o chefe da nossa família, quando a nossa casa não está segundo o coração de Deus, então ela fica vulnerável. Vulnerável. E nós vemos hoje uma grande ação demoníaca acontecendo no mundo todo, justamente para isso, para destituir os chefes de família. Nós estamos vendo cada vez mais o enfraquecimento da personalidade masculina, porque o inimigo não é bobo, ele sabe que o homem foi aquele que Deus concedeu a ele mais força para proteger a casa. Força física mesmo, para proteção mesmo, para que, se necessário, o homem proteja a sua casa, a sua família, os seus filhos. E como é lindo você ver um filho, uma filha que sabe que o pai protege. Apesar do meu pai ter sido um homem muito violento, o que eu mais ouvia quando eu era adolescente e jovem era assim: não mexa com os filhos do seu Chico. Meu pai era chamado de Chico. Se você mexer, aquele homem é uma fera. Essa aí é filha do seu Chiquinho. Você não mexa com ela. Eu ouvia as pessoas falar: você sabe de quem ela é filha? Eu chegava nos lugares, as pessoas diziam: você sabe de quem é filho? O seu pai é bravo, as pessoas falavam. Então, quer dizer, com os filhos do meu pai, ninguém mexia. Por quê? Porque havia um chefe de família que, apesar de todas as dores e de tudo aquilo que ele tinha vivido e tudo que ele trouxe para dentro da nossa casa, ele protegia a família dele. Hoje, o que está acontecendo, nós estamos vendo exatamente isso que você partilhou, Juliana. Nós estamos vendo o enfraquecimento dos chefes de família. É uma graça, é uma bênção de Deus poder dizer: na minha casa há um chefe de família. Meu esposo é o chefe da minha casa. Diante da autoridade dele, eu, amorosamente, como a Ju nos disse, docilmente, eu vou estar rendida a ele. Nós vamos fazer a oração agora e eu quero convidar você, nesse momento, coloque a tua intenção. Coloque diante de Deus, nós vamos pedir a São José agora, pedir que ele venha poderosamente, através do seu exemplo, intercedendo por todas as nossas famílias, pelas nossas necessidades. Ele que é o provedor, ele que é o protetor, o chefe. Que ele nos ensine ao seu exemplo como nós devemos viver, como nós devemos caminhar nesse tempo tão difícil, nesse tempo tão complicado que nós estamos vivendo, onde um caos está se instaurando na cabeça das pessoas e as pessoas já não sabem mais o que é verdade. E, diante disso, as pessoas aceitam qualquer coisa que lhes é falada. Qualquer mentira que é proclamada, a pessoa fala: não, mas eu acho que eu acho que é isso mesmo. A pessoa está vendo que é mentira, mas ela aceita. Então, nós vamos pedir que todos os Herodes, com todas as mentiras, porque nós temos que compreender, Herodes, no primeiro momento, ele disse aos reis magos que ele queria também adorar Jesus. Olha a mentira.
Olha a sedução de Satanás para poder destruir com a Sagrada Família, para poder destruir com a vida do menino Deus. Então, nós precisamos ter essa clareza e nós vamos pedir isso na força da oração agora. Ó São José, recorremos na tribulação e depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança diante do poder da palavra de hoje, solicitamos o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu a Virgem Maria, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivesse para com o menino Jesus, ardentemente suplicamos que lanceis um olhar benigno à herança que Jesus conquistou com o seu sangue, e nos assistai em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei as nossas famílias, guarda providente da Sagrada Família, a raça escolhida de Jesus Cristo, do alto do céu, olhai agora e intercedei por cada um de nós, pelas nossas necessidades, pelos sofrimentos que estamos enfrentando neste tempo, ó glorioso São José. Vós que sois o nosso sustentáculo fortíssimo diante de Deus, nós vos pedimos agora, nesta luta contra o poder das trevas, nós pedimos agora, ó glorioso São José, defendei a cada um de nós e a toda a Santa Igreja contra as ciladas do inimigo, contra todas as nossas adversidades. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, ao vosso exemplo poderoso, sejamos sustentados com o vosso auxílio, para poder viver virtuosamente. Ó glorioso São José, tu bens conheceis todas as nossas necessidades. Tu bens conheceis, Senhor, todos aqueles que necessitam de um trabalho, todos aqueles que estão buscando agora a saldar suas dívidas, todos aqueles que já não sabem o que fazer para honrar com seus compromissos. Ó glorioso São José, vinde agora. Vinde, glorioso São José, em nosso auxílio. Vinde, toda a dor do coração das mães que estão com seus filhos prostrados diante dos vícios. Nós vos pedimos, ó glorioso São José, socorrei-nos agora. Vós que sois o terror dos demônios, que toda a força de mal seja agora dissipada. E através da vossa poderosa intercessão, pelo Imaculado Coração de Maria Santíssima, nós pedimos agora que a força poderosa do Divino Paráclito nos fortaleça e cele dentro do nosso coração o desejo profundo de viver a divina vontade. Meu querido, minha querida, enquanto eu orava, o Senhor dava no meu coração várias mulheres que ao longo dessa pregação hoje diziam, eu preciso mudar. Você, amada de Deus, que disse, eu preciso mudar. Que a graça de Deus, que a força do Divino Espírito Santo te fortaleça para essa mudança. Que tudo aquilo que for necessário para que essa mudança ocorra, Deus te conceda em nome de Jesus. Que Deus te conceda a perseverança para que essa mudança aconteça dentro da tua casa. Para que você seja, sim, um instrumento verdadeiro da graça de Deus dentro da tua casa, diante da tua família, em nome de Jesus. São José, socorrei-nos e amparai-nos em todas as nossas necessidades. Valei-nos, ó glorioso São José. Valei-nos em todas as adversidades. Valei-nos, ó São José, na providência necessária para o nosso dia de hoje. Eu quero colocar ainda, diante da intercessão do glorioso São José, todos os homens e mulheres que estão trabalhando no comércio. Nós sabemos hoje, a indústria pode readequar, pode diminuir produção, a indústria vai fabricar segundo os pedidos que ela recebe, mas e o comércio que está com seu estoque, que não consegue cumprir os seus boletos, mas e o comércio que está lá? Às vezes as pessoas dizem assim, mas naquela loja só tem 2 balconistas, só tem uma balconista, mas é uma família que está sendo sustentada. Naquele comércio só tem um homem trabalhando, mas é um homem que está sustentando uma família. E é essencial para aquela família, aquele trabalho. Nós vamos pedir a São José que Deus conceda um tempo novo.
o fim dessa pandemia, para que as nossas famílias possam viver em paz, trabalhar, viver. Mas que essa pandemia sirva para nós voltarmos o nosso coração rendido a Deus, em jejum, oração, que novamente essa insídia de Satanás que aconteceu justo no período quaresmal, que também foi no período quaresmal ano passado. No período quaresmal, período de nós nos dedicarmos ao jejum, à oração, à penitência, ao tempo que nós devemos voltar o nosso coração para Deus, olhar para dentro das nossas vidas, vem novamente essa pandemia. Então, meu querido, minha querida, vamos pedir a Deus nosso Senhor a transformação do nosso coração e de toda a sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valei-nos, glorioso São José. Quero convidar você, ao longo desse dia, não deixe de orar o terço de São José. Durante a novena, é impossível ainda nós inserirmos o terço de São José. Mas todos aqueles que rezam comigo, e que não são poucos, eu quero pedir para você que você, ao longo do dia, você reze com São José, o terço de São José. O terço que nós rezamos todas as manhãs. Quero dizer, hoje, nas 2 redes sociais das quais eu rezo o terço de São José, chega na maioria dos dias passar a 10.000 pessoas que entram e que rezam nos compartilhamentos e que rezam o terço de São José diariamente. É uma graça extraordinária de Deus. Muitos testemunhos de graça dizendo que depois que começaram a rezar o terço de São José, nada mais faltou em suas casas e que está ocorrendo grandes transformações. O poder de Deus Nosso Senhor através da intercessão daquele que é o chefe da Sagrada Família. Estou estendendo o manto de São José. Linda, né? O manto de São José. Você já tem, Ju? Não. Você já tem o manto? Vou te enviar. Vou enviar você e o Dálico de presente. O manto de São José. A casa onde está o manto de São José, nada falta. A Amém. providência de Deus entra com poder. Vou enviar para vocês. Assim, meu irmão, minha irmã, você que está recebendo a imagem do manto de São José agora na tua casa, tome posse do teu pedido, tome posse da graça de Deus, tome posse da libertação, da restauração. São muitas pessoas sendo tocadas, muitas libertação, e eu louvo a Deus. Nós não temos tempo aqui de ficar proclamando as libertações, mas muito mais do que eu ou a Juliana ficar falando para vocês, proclamando, é você tomar posse no teu coração, louvar, louvar. Isso mesmo. Que Deus nosso Senhor agora te dê a graça de tomar posse de toda a bênção, da restauração e da libertação na tua vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Amém. Que Deus nosso Senhor te abençoe, Ju. Muito obrigada. Muito obrigada. Quero ter a graça de receber você e o Talib na minha casa novamente. Que Deus nosso Senhor estreite cada dia mais. Não, Neide, não fala isso não. Não fala isso não, que ele está na live e ele já está doidinho para a gente visitar a Suza e visitar você. Não fala não. Mas eu vou falar sim, porque foi um prazer receber vocês e nós desejamos mesmo que vocês venham. Vai ser uma graça muito grande para nós. Amém, minha amiga? Olha, eu quero agradecer o convite, agradecer tantas pessoas que têm rezado, que permaneceram aqui durante todo esse momento, que estão rezando conosco. E tomo a liberdade, Neide, de também fazer o convite para que você que está aqui, que ainda não me conhecia, que você possa ir também no meu Instagram, que você possa conhecer. Eu falo assim, Neide, hoje em dia, graças a Deus, olha, tem você rezando cedo, eu estou rezando cedo, a Geice da Canção Nova reza meio-dia, a Irmã Zélia reza à noite. Gente, nós temos... deem apoio, busquem apoio. Quantas pessoas têm se manifestado na internet? Álvaro e Daniel também estão fazendo meio-dia a novena de São José, trazendo muitos convidados. Então, assim, busque, sabe? Busque enquanto o Senhor ainda pode ser encontrado.
né? Se porventura a tua igreja está fechada, se porventura teu grupo não está presencial, busque meios, busque recurso. E tá aí a Neide com as orações de manhã. Eu estou também fazendo uma campanha de oração a pedido da irmã Zélia, os 33 dias clamando a misericórdia, então meu horário lá é 6h30. Eu sei que bate com o seu, mas a unidade é a mesma. Estão todos rezando. Então, hora que terminar esse momento, se você quiser estar lá conosco, ou se eu já chamei a Neide várias vezes, mas o horário bate. Então, eu estou esperando a Neide terminar a meta dela para ela poder estar lá comigo. Então, o importante é estarmos rezando. O convite que eu faço é para que você que está aqui busque Instagrams de Deus, que vão levar Deus para você. Pode ser eu, pode ser Neide, Irmã Zélia, Canção Nova, Frei Gilson, Álvaro e Daniel. Busque Adriana Arides, Eliana Ribeiro. Busque essas pessoas, porque a gente está à disposição. Mãe de Pentecostes, da Adriele, busque essas pessoas, busque esses Instagrams, porque é uma grande bênção. A gente forma essa grande rede de intercessão. Então, esse é o último convite que eu faço para você, tá bom? Que você possa nos buscar, entrar nos Instagrams, rezar conosco, estar em unidade, para a gente pedir a libertação do nosso país de toda essa pandemia. E não só a libertação, né? Mas na segunda-feira passada, nós temos o profeta Moisés pedindo, né, que a gente escute Shema Israel, porque há uma promessa de terra prometida. Na sexta-feira, nós temos também o profeta Oséias falando, e a palavra de Deus no Evangelho. Escuta, Israel, o Senhor é o seu Deus, escuta, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Então, nós precisamos voltar para Deus. Esse é o tempo favorável, né? Deus não mandou a pandemia, mas quem sabe nós possamos utilizar dela para voltar para Deus. Tem a irmã Kelly do Instituto, enfim, busquem, pessoal. Vamos buscar a Deus, vamos buscar a São José, a Nossa Senhora, aos santos anjos, aos santos da igreja. Vamos buscar. E foi uma grande alegria, Neide. Você é uma mulher extraordinária, uma grande referência. Nós vamos voltar, se Deus quiser. Vamos voltar, porque estar na sua casa é realmente estar numa casa de oração, né? Estar também com os nossos compadres, né? Com o Dalton e com a Susan, revigora a nossa fé, a nossa alma. Então, a gente sente falta de estar com pessoas como vocês, tá bom? Muito obrigada pelo convite, fico lisonjeada por ter sido convidada por você. Receba todo o meu carinho, carinho da minha família, e que em nome de Jesus, em breve, a gente possa se reencontrar. E um abraço carinhoso para quem está aqui, e vai ser uma bênção ter vocês também lá no meu Instagram. A Pri está perguntando qual é o meu Instagram. Eu vou escrever aqui, mas ele é super simples. É @Juli Rachid. Juli Rachid. Estou colocando aqui para vocês conseguirem me encontrar. Daqui a pouquinho sobe aí. Aí, ó, belezinha. Gente, Deus abençoe. Obrigada, Neide. Amém. Deus abençoe. Fiquemos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Um beijo grande no teu coração, meu irmão, minha irmã. Até amanhã de manhã com o Laurido e Melo. Vou esperar você com aquele grande profeta amanhã de manhã para a nossa novena. Um beijo grande. Deus abençoe. Até mais.